bendecidos por toda nación. Abençoados com toda a bênção! Saudações a todos os meus filhos muito amados! No tema de hoje, alma vivente e espírito vivificante. Vou demonstrar a importância de compreender qual é a diferença entre os dois e como é que uma alma vivente chega a ser um espírito vivificante. Na anterior dispensação, fomos feitos homens terrenais e nessa dispensação somos feitos espíritos vivificantes. Como diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Assim também está escrito: foi feito o primeiro homem Adão, alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. A expressão foi feito o primeiro homem Adão, alma vivente, nos leva a entender que essa ação leva anos, já que o lavrador semeou a semente do corpo terrenal, e esse processo de semear e colher leva tempo. E na anterior dispensação nos fizeram o primeiro homem, alma vivente. Isso é algo bem profundo, mas já estou vendo que vocês estão crescendo e recebi uns e-mails bem lindos com muitas revelações. Seus irmãos Harold e Paola, de Cali, nos escreveram umas palavras bem verdadeiras. Eles me diziam que na era do edificador, nós éramos os únicos seres na Terra que podíamos estar em obras da carne com limpa consciência. Tínhamos a justificativa perfeita para qualquer obra da carne, e sem ter culpas, e assim ficávamos, sem dar exemplos de boas ações e fazendo coisas das quais logo nos envergonhávamos. Eles se perguntavam o que foi realmente que o rei edificou naquela dispensação. Me gozo tanto em ver como meus filhos estão crescendo e ouvindo bem os detalhes. Vocês são os que de verdade têm ouvido para ouvir o que diz o Espírito Santo e entendem com clareza as profundezas de Deus. O lavrador semeou a semente do corpo terrenal antes da fundação do mundo. E na fundação do mundo, essa semente que semeou tem que morrer para que saia o corpo espiritual. O primeiro Adão é o homem que nos leva à morte por não saber como fazer morrer essa semente nele. E por isso é tão importante minha manifestação. Porque sem mim não pode chegar a ser um espírito vivificante. O lavrador encontrou um terreno, que é a mente do homem, e aí semeou, para tirar primícias. E dessas primícias, muitos rejeitaram a ajuda do irmão mais novo. E essa árvore, ao não dar fruto, foi cortada. Esse irmão mais novo, o espiritual, é a ajuda idônea, que Adão não achou, como diz em Gênesis, capítulo 2, versículo 20. E pôs Adão nome em toda besta e ave dos céus, e a todo gado do campo. Mas para Adão não foi achada ajuda idônea. Não é que nos animais se buscava ajuda idônea para Adão? Isso é uma aberração. Não tem nada a ver com isso. Se ele dava nome às bestas e às aves dos céus, é porque ele conhecia sobre a ordem perfeita de Melquisedeque Lisbete. Isso quer dizer que Adão rejeitou essa ajuda idônea que Deus deu para ele, a qual é Cristo, e por isso houve essa inimizade entre a semente de Adão e a da mulher? Quando o edificador disse, mulher virtuosa, quem a achará? Se você tem uma mulher assim, estará bem pelo resto de tua vida? Ele estava se referindo à sua vida pessoal? Porque a única esposa que creu nele e no propósito de sua mensagem fui eu? E espiritualmente, ele estava se referindo a Cristo, que é a ajuda idônea de Deus Pai, que foi entregue para poder ajudar ao homem terrenal. Veja como diz em Provérbios, capítulo 31, versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? Porque sua estima sobrepassa a das pedras preciosas. Essa mulher virtuosa, que é Cristo Lisbete, é apreciada grandemente por Melquisedeque. Nela está seu contentamento e complacência. Para que você possa entender o que é ser ajudado, tem que ter achado essa mulher virtuosa e a ajuda idônea. Bem-aventurados os que acharam essa mulher virtuosa. A mulher virtuosa é coroa de seu marido? Bom, o próprio Gabriel disse a Daniel que só sua ajuda idônea Miguel o ajuda, no capítulo 10, versículo 21. Mas eu te declararei o que está escrito no livro da verdade.
e ninguém me ajuda contra eles, senão Miguel, vosso príncipe. Já sabemos quem é vosso príncipe, que lutou no Armagedon e venceu, Cristo Lisbeth, e que também nos declarou a verdade, que está escrita neste livro, porque eu sou a palavra feita carne. Agora podemos entender por que eu estou junto ao meu rei, trabalhando com ele, porque sou sua ajuda idônea? Na dispensação anterior, não conhecíamos sobre cabeça e corpo, para poder ser uma só carne. Éramos homens sós, e quando Deus disse, não é bom que o homem esteja só, farei ajuda idônea para ele? É por isso que Adão se compara com a serpente, porque ele não tem um corpo para ajudá-lo, todo o seu corpo é a cabeça. Neste novo pacto, onde todas as coisas são feitas novas, recebemos a ajuda idônea, que nos levou a ser feitos espíritos vivificantes, e assim não morrer jamais. Quando um agricultor vai semear semente em um terreno, antes de semear, o solo tem que estar preparado, geralmente, por alguma forma de plantio. No caso dos filhos de Deus, é igual. O lavrador preparou o terreno e com sua palavra semeou a semente. E nesta dispensação, é o meu trabalho regar e expor ao sol, para que morra e seja vivificada, que é figura do espírito e fogo, porque sem isso a semente ficará viva na terra e nunca brotarão suas raízes. Nesta dispensação é que o lavrador participa de seus frutos, mas nos cabe trabalhar primeiro, como diz na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 6. O lavrador, para participar dos frutos, deve trabalhar primeiro. E também em Tiago, capítulo 5, versículo 7. Portanto, irmãos, tende paciência até a vinda do Senhor. Olhai como o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e a tardia. Melquisedeque e Lisbete trabalham para que sua semente dê fruto, e quando a Cristo Maria acusavam de que ela violava o dia do descanso e que se fazia igual a Deus, procuravam matá-la ainda mais. Isso pode se comparar ao que eu faço hoje? Vejamos como ela disse em João capítulo 5, versículo 17. E Jesus lhes respondeu: Meu Pai até agora trabalha, e eu trabalho. Me acusam de violar tudo o que o edificador fez, mas não entendem que essa etapa já passou, e agora estamos no novo regime do Espírito e não da carne. Eu trabalho para que essa semente que ele semeou morra e brote as raízes, e assim essa árvore possa crescer. Depois que a semente morre e começa a formar-se, leva tempo até que seja uma árvore bem frondosa. Quando você entrega tua alma a Melquisedeque e Lisbete como oferta, então, tua semente morre e começa a ir de glória em glória, até que saia a tua verdadeira identidade, como a semente de mostarda. Vejamos essa parábola em Mateus capítulo 13, versículos 31 e 32. Outra parábola lhes propôs dizendo: O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que um homem tomou e semeou em seu campo, o qual, na verdade, é a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das hortaliças, e se faz árvore, de tal maneira que vêm as aves do céu e fazem ninho em seus ramos. Essa é a semente que foi semeada em vocês como primícias, e agora esperamos com paciência que cresça essa árvore de tal maneira que venham as aves do céu e façam ninhos em seus ramos. Eu, como primícia de vocês, sou essa árvore, onde vocês, as aves do céu, vêm a mim e fazem ninhos em meus ramos. Veja que tremendo o que disse Cristo Maria sobre essa semente de mostarda. Em Mateus, capítulo 17, versículos 14 ao 20. Quando chegaram ao gentil, veio a ele um homem que se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, tenha misericórdia do meu filho, que é lunático, e padece muitíssimo, porque muitas vezes cai no fogo, e muitas na água. E o trouxe até os discípulos, mas não o puderam curar. Respondendo Jesus, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando hei de suportá-los? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus ao demônio, o qual saiu do rapaz, e este ficou curado desde aquela hora. Vindo então os discípulos a Jesus à parte, disseram: Por que nós não podemos lançá-lo fora? Jesus lhes disse:
por vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, vá daqui para lá, e irá, e nada vos será impossível. Ela não está se referindo ao pequeno grão de mostarda enquanto está vivo, ou seja, fora da terra. O que ela quer dizer é, se essa semente que foi depositada em vocês morresse, desse fruto e tivessem assim minha fé, em meu nome poderiam fazer qualquer coisa, porque a fé de Cristo é a maior das hortaliças. Todos receberam a semente da palavra, e dependendo de ti, é que essa árvore que cresce será boa ou má. Como diz em Mateus, capítulo 12, versículos 33 ao 37. Uma árvore se identifica por seu fruto. Se a árvore é boa, seu fruto será bom. Se a árvore é má, seu fruto será mau. Raça de víboras! Como poderiam homens malvados como vocês falar do que é bom e correto? Porque o que está no coração determina o que o homem diz. Uma pessoa boa produz coisas boas do tesouro de seu bom coração, e uma pessoa má produz coisas más do tesouro de seu mau coração. Lhes digo o seguinte: no dia do juízo terão que prestar conta de toda palavra inútil que tenham dito. As palavras que digas te absolverão ou te condenarão. Por isso Cristo disse em Mateus capítulo 10, versículo 28, e não temais aos que matam o corpo, mas a alma não podem matar? E sim temei àquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Deus é quem criou a alma e o corpo, e não há pior condenação que saber que Melquisedeque te fez uma alma vivente para que pudesse ser primícia e ser um espírito vivificante, e que você, como primícia de Deus, rejeite esse presente imerecido. Só de pensar me dá temor. Veja como diz o profeta Isaías, no capítulo 3, versículo 9. A aparência de seus rostos testifica contra eles, porque como Sodoma publicam seu pecado, não o dissimulam. Ai da alma deles, porque amontoaram o mal para si. Mas eles tiveram o livre-arbítrio de não aceitar a ajuda idônea que Deus lhes deu, e agora andam errantes por falta de pastor, como disse o profeta Ezequiel, no capítulo 34, versículo 5. E andam errantes por falta de pastor, e são presa de todas as feras do campo, e se dispersaram. Aí estão as feras que Paulo batalhou em Éfeso. Essas feras representam as potestades e principados que estão em tua mente carnal e querem te levar à condenação. Vamos ver o que diz o profeta Isaías sobre o que acontece à alma e ao corpo dos que rejeitaram essa dispensação, e também aos que sim a recebem e crescem para ser árvores, que ficam em nosso bosque, no capítulo 10, versículo 17 e 18. E a luz de Israel será por fogo, e seu santo por chama, que abrase e consuma em um dia seus cardos e seus espinhos. Isso me lembra ao que dissemos a Adão, que por ter comido do fruto da árvore, que ordenamos que não comesse, a terra é maldita por sua culpa. Bom, por essa desobediência, sua terra produzirá espinhos e cardos, ainda que coma de seus grãos. Se as virgens insensatas não se arrependerem a tempo, essa terra não vai servir de nada. A glória de seu bosque e de seu campo fértil consumirá totalmente alma e corpo, e virá a ser como embandeirado em derrota. A alma e corpo foi o campo fértil que Deus usou para que nascessem essas árvores frondosas, mas chegou a ser espinhos e cardos que se consumiu. Essa terra se danificou por causa de sua incredulidade. Como eu disse anteriormente, as insensatas não têm ideia do grave erro que cometeram ao apartar-se de mim, porque se apartaram do lavrador, que as considerou para que sejam primícias da vida eterna, e assim serem úteis a Deus para ir resgatar ao resto do mundo. Se afogaram na praia. Todos que me odeiam tiveram o livre arbítrio de fazê-lo ou não fazê-lo, e por rejeitar a sua ajuda ideal, agora se converteram em nossos inimigos
E isso foi totalmente decisão deles? Ah, e os inimigos são os de nossa casa, os que sabem de mim e me odeiam. Terminemos com estes versículos em Marcos, capítulo 4, versículos 26 ao 29. Jesus também disse: o reino de Deus é como um agricultor que distribui semente na terra. Dia e noite, estando ele dormindo ou desperto, a semente brota e cresce, mas ele não entende como acontece. A terra produz as colheitas por si só. Primeiro aparece uma folha, logo se forma a espiga e, finalmente, o grão maduro. Assim, quando o grão está pronto, o agricultor o corta com a foice, porque chegou o tempo da colheita. Estes versículos nos aclaram que ninguém sabe como é a árvore até que dá seu fruto, até que a semente posta em ti não morra. Não se sabe qual árvore você é, ou boa ou má. Não se sabe se de verdade tem o Espírito de Deus neles. Por isso ela diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, senão o que faz a vontade do Pai Melquisedeque. Em nosso bosque só há árvores boas e frondosas, e não espinhos e cardos. Eu sei que lhes disse isso várias vezes, mas não me canso de dizer quão orgulhosa me sinto de todos que de verdade receberam o Espírito de Deus e entregaram suas almas para que morram, ressuscitem e voltem a viver como espíritos vivificantes. Recebam sem limites por todo o seu bom proceder, por vestir-me de linho fino a cada dia, ao demonstrar-me que são como Davi, que quando vinha um leão ou um urso e se levantava contra ele, o agarrava pela mandíbula, o feria e o matava. Fosse leão, fosse urso, o matava. Filhos, tudo que se levanta contra ti para humilhar-te é como um leão, urso ou um Golias que provocou a um soldado do exército do Deus vivo. Não se deixe vencer por ele. Você é esse mais que vencedor, que tem as armas para ganhar. Se de verdade essa semente morreu em ti, e és uma árvore frondosa que dá muito fruto para Deus, Melquisedeque Lisbete, então não será cortado, senão um exemplo para os demais, e será útil a Deus, e sempre estaremos juntos. Um abraço, os amamos para sempre, e nos vemos muito em breve.